Fala galera do Segredos do Mountain Bike, o papo hoje é muito sério. Muita gente me pediu para falar sobre treino e o coronavírus e depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre isso e alguns outros assuntos que eu considero muito importantes a respeito dessa nova doença que a humanidade enfrenta. O Brasil e o mundo vivem hoje o maior desafio sanitário, agudo, em relação aos últimos anos, décadas e talvez até o último século. A gente ainda não tem certeza. Fato é que o Brasil começa agora a experimentar a transmissão do coronavírus. E apesar de eu acreditar que a doença é menos grave do que parece, de forma geral, a gente vai falar um pouco mais disso no final do vídeo, eu acho super importante e quero reforçar agora 10 medidas. São 10 medidas para que todos vocês que estão assistindo esse vídeo não só apliquem, mas que passem adiante, porque a maior barreira contra esse vírus é o nosso comportamento, é a nossa postura diante dele. Então eu vou compartilhar aqui 10 coisas que eu selecionei aqui, passei os últimos 2, 3 dias lendo bastante, estava meio um pouco fora desse assunto, passei os 2, 3 dias últimos aqui lendo bastante de fontes científicas. Acredito que vou falar mais sobre mídia, sensacionalismo também, e é uma das medidas que eu vou te sugerir aplicar. Então não fica com esse vídeo só para você não, compartilha para o máximo de pessoas, porque eu acredito que sim, a gente está diante de um dos maiores desafios humanos que você vai enfrentar provavelmente na sua vida. O primeiro ponto é questão de lavar as mãos, e isso é muito importante lavar as mãos. Ontem, aqui na minha cidade, no supermercado, uma fila de 50 pessoas para comprar álcool gel. O álcool gel, 70% é útil, sim, mas o mais importante é lavar a mão, água e sabão. Quanto mais roots o sabão for, melhor. É água e sabão. E é uma lavada que tem que ser uma lavada de pelo menos 30 segundos. Você vai esfregar as palmas da mão, esfregar entre os dedos da mão, esfregar o dorso da mão, esfregar a ponta dos dedos dessa forma aqui e esfregar o punho. É muito importante que você faça uma lavagem adequada das mãos. Em qualquer tipo de transmissão de doença, as mãos são o principal veículo transmissor. Isso serve para vírus, bactéria, e a gente não pode esquecer que o vírus da gripe, o vírus influenza, que é o da gripe, o parainfluenza do resfriado, o H1N1 e outros vírus continuam circulando. Então, tudo que vai acontecer em relação ao corona vai ser potencializado também pelos nossos vírus nativos que vão começar a aumentar a sazonalidade deles agora a partir do início do frio do inverno. Então, todo cuidado é pouco em relação à lavagem das mãos. E lembra que o álcool gel está ali, eu estou usando também. A cada procedimento, a cada troca de tocar em coisas, aí sim você usa o álcool gel, esfrega, álcool gel 70, espera secar. Mas o mais importante é lavar a mão. Agora é hora de ficar um pouco neura com isso, realmente. Lavar a mão, tomar muito cuidado em relação à mão. Eu vou falar depois na próxima dica sobre como usar as suas mãos de forma mais inteligente. Se liga só. Segundo ponto que é muito importante é evitar aglomerações. Olha, a chance de você ser contaminado pelo coronavírus no ar ambiente é praticamente zero. E nesses poucos dias convivendo com pessoas aqui, com pacientes principalmente, eu tenho percebido que muita gente está entendendo o contrário. A recomendação de pessoas ficarem em casa, ela nunca foi antes recomendada. Por quê? Porque era um ambiente fechado que as pessoas se contaminam. Era um ambiente fechado que ocorre a maior transmissão de vírus respiratórios. Então é muito importante evitar aglomeração de pessoas. Esse é um ponto fundamental. Então, festas, eventos, os que não forem cancelados e já foram todos praticamente, evite, por favor. Terceiro ponto, que é um contínuo, evitar tocar em pessoas. É o que é. Agora, esse nosso calor humano, ele vai ter que ser transmitido de longe, É muito interessante que, eu vou falar daqui a pouco, o quarto item, por mais que o vírus seja só respiratório, mãos, roupas, tórax,
Tem um jornal que eu li bastante esses últimos dias, que é o New England, e eles fizeram uma pesquisa que o vírus dura no ar, em ambiente, 2, 3 horas. Então, por exemplo, é muito importante que você evite. Se uma pessoa estiver contaminada e talvez metade das pessoas com o vírus sejam assintomáticas, ou seja, não tem sintoma nenhum, mas eles passam a doença, essas pessoas vão contaminar o ambiente. Então, evite tocar em pessoas e coisas. Tá bom? O quarto ponto é cuide bem dos seus perdigotos. Cara, estou colocando uma palavra médica aqui porque meio que não existe outra para substituir. O que é perdigoto? É o spray de vapor com gotículas microscópicas de saliva que a gente põe para fora quando a gente espirra, tosse, fala. Então cuide bem dos seus perdigotos. Tá num ambiente com mais gente, cara, evita ficar falando demais, pede para as pessoas que estão falando demais ficar mais quietinha. Na hora de tossir, espirrar, assoar o nariz, colocar suas melecas para fora, cuide bem disso, tá? Use papel, lenço descartável, descarte isso, né, num local seguro. É muito importante que você tenha consciência de que você, em algum momento, porque é muito importante falar, e eu comecei a falar no início, a gente vai ver agora um número crescente de doenças. A gente tem muito pouca transmissão comunitária. O que é isso? Como é que a gente pega gripe e passa gripe? É entre a gente mesmo. Então o coronavírus vai chegar ainda nesse estágio no Brasil, onde várias pessoas vão estar sendo contaminadas por pessoas próximas. E nesse momento é muito importante que você cuide dos seus perdigotos. Perdigotos. Aprendeu essa palavra? Pois é. É muito importante você cuidar disso, porque é isso que causa a propagação potencial dos vírus. Quinto ponto, que é um outro plus a respeito de tudo que a gente falou, mantenha janelas e portas abertas, ar circulando. Mais uma coisa que eu aprendi com os leigos, as pessoas estão sendo convidadas a ficar em casa e elas estão se trancando dentro de casa. E isso é perigoso, é ruim, tá certo? Então, portas e janelas abertas, deixa o ar circular, tá bom? Eu lembro ao longo da minha vida médica de N episódios de paciente sentado aqui ou em pronto-socorro, o paciente espirrar e 48 horas depois tá eu com sintoma respiratório. E algumas vezes, medidas simples como um paciente espirra dentro do consultório, eu imediatamente abro tudo. Às vezes me evitaram de contrair determinadas viroses, né? Termo ruim agora, principalmente para médico, né? E o que é importante pensar? Toda vez que uma pessoa contaminada espirra, tosse, assoa o nariz, sopra, grita ou respira rápido, por exemplo, numa academia, a gente vai falar daqui a pouco, ela está colocando um número X de vírus no ar por segundo, por minuto. Entendeu o raciocínio? Pegou a manha? Mais ou menos por aí. Sexto ponto, muito importante, aqui na minha cidade e em Minas Gerais provavelmente, com o tanto de chuva que caiu, a gente já está começando a ver os casos de dengue aparecer. Então aproveita seu tempo livre, vai limpar seu jardim, vai verificar na sua vizinhança se não tem água parada, porque tudo que a gente não precisa agora é de mais um surto de dengue. O nosso sistema público de saúde ele já está sobrecarregado antes do coronavírus, antes de febre amarela, de qualquer outra doença. Então a gente vai passar por problemas de leito hospitalar, principalmente de unidade de terapia intensiva, e a gente tem que tomar todo o cuidado. Agora é hora da gente cuidar muito da nossa saúde. Sétimo ponto, que eu vou falar especificamente nesse vídeo, é faça exercícios. Faça exercícios ao ar livre, se possível sozinho. Como eu disse, exercícios desde sempre fortalecem a nossa imunidade, fortalecem o nosso corpo. Oitavo ponto, e esse aqui é muito importante que você não se esqueça jamais. Alimente-se muito bem, muito bem. Mais do que nunca é preciso que a sua saúde esteja 110%. Então alimentar muito bem é qualidade, não é quantidade de alimento. Evite qualquer alimento ruim e se previna, colocando, vamos dizer assim, a sua imunidade no ponto mais forte que ela possa alcançar. O penúltimo ponto, eu acredito que é um dos que mais me preocupa. Evite o medo, a insegurança e a ansiedade. Eu tenho visto pessoas idosas falando em
exterminar a própria vida, pessoas idosas apavoradas, pessoas acreditando que a gente está chegando no fim do mundo, e não é verdade. A mortalidade geral do coronavírus, do COVID-2, né, que é o nome científico do vírus, o COVID-19 é o nome da doença, não é um vírus tão letal. Ele é um vírus que tem muito contágio, mas a taxa de letalidade global dele é baixa. E, por último, seja um veículo de transmissão do bem. Passe adiante uma mensagem positiva, ajude pessoas idosas, ajude a comunidade local a sair melhor possível disso, porque eu acredito verdadeiramente que o dano social e econômico será maior do que o dano na saúde pública de forma geral no mundo. A gente não tem dimensão de tudo ainda. Talvez daqui a 1, 2 anos a gente possa olhar para trás e tirar bons aprendizados dessa pandemia viral. E agora sim, vamos passar então para os exercícios na pandemia do coronavírus. Importante falar que desde sempre exercícios melhoram o seu corpo e melhoram a sua imunidade. Ponto final. Até o momento presente, não existe recomendação científica de pessoas se trancarem dentro de casa, tá? É importante falar isso. Acabei de ler aqui, nós estamos no dia 20, às 13h52, tá certo? Existem recomendações que são muito mais de órgãos não científicos do que de órgãos científicos. É muito importante deixar claro que por mais que a gente precise, e eu acredito que a gente está certo em tentar retardar a curva de contaminação em massa do coronavírus, você sair de casa, respirar um ar puro, fazer um exercício, vai te fortalecer, tá certo? É para ir para lugares públicos, fazer exercício sozinho, fechou? Primeiro ponto é que eu acredito que você tenha que manter os seus treinos normalmente. Hoje existem ferramentas de gestão de carga de treino, que é, por exemplo, o que a gente vê no Training Peaks, né, que faz o balanço de carga, que conseguem colocar a sua carga perfeitamente da forma que seu corpo consegue absorver sem gerar estresse em excesso. Se você não treina com planilhas bem estruturadas, não treina de uma forma bem estruturada, na dúvida, mantenha treinos moderados. Evite excesso de carga. A gente não está tendo prova de nada de bicicleta. Então agora não é que é proibido treinar forte não, tá? Você pode treinar de qualquer jeito. O mais importante é em relação à sua condição de saúde. Se você não tem febre, não tem sintoma respiratório, está com a saúde boa, você pode fazer o treino que você quiser. No momento em que a contaminação comunitária se propagar demais, pode ser que essa recomendação mude e aí sim você faça treinos mais leves, visando preservar ao máximo a integridade do seu corpo. Mas no momento atual, a recomendação é treine normalmente, como sempre faz, e muito importante reforçar, alimente-se de forma espetacular, hidrate-se bastante, porque assim seu corpo vai ficar muito forte para conseguir detonar esse coronavírus aí. Evite academias, tá? Eu li um artigo legal, que até compartilhei no meu Instagram Stories, falando que nas últimas epidemias virais, as academias, infelizmente, foram fontes de forte contaminação. Fácil pensar, né? Todo mundo respirando mais, pinga secreção, aí mistura secreção de tosse com suor, aquela meleca. Se você precisar de ir à academia, as que se mantêm abertas ainda, eu vou passar 4 dicas aqui bem legais, tá? Você vai lavar a mão e aplicar álcool gel antes e depois de usar cada aparelho, tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, mantenha as mãos junto a si. A gente tem uma postura que a gente chama de postura de cirurgião, né? Quando fica em bloco cirúrgico, todo esterilizado para entrar no campo operatório, que o cirurgião fica com as mãos aqui, ó, junto ao corpo, tá? Então, se for para ambiente público, se tiver que frequentar a academia, mão junto ao corpo. Nada de ficar passando a mão em tudo igual criança, tá? Por favor. Terceiro ponto, evite tocar no rosto. E quarto ponto, que é meio óbvio, use a sua própria garrafinha, mas também use uma toalha própria. Lembra do perdigoto que eu falei? Também gerencie o seu suor. Nada de ficar suando em tudo quanto é lugar, passando a mão suada na academia, nos aparelhos, porque o meio aquoso favorece muito a proliferação de doenças. E para a gente fechar esse vídeo, que ficou mais longo, mas ficou mais importante também, que eu achei que ia ficar, o mais importante de tudo é essa mensagem final.
A jornada do coronavírus no Brasil, nesse momento agora, só está começando. A gente precisa conscientizar as pessoas de que a gente vai ver progressivamente mais casos, progressivamente mais internações, progressivamente mais mortes. É duro e triste falar disso, mas é necessário falar. E uma dica bônus desse vídeo: desliga a televisão, sai da Matrix, que agora colocou a humanidade em rota de colisão com si mesmo. Então, evita o estresse. O estresse diminui a imunidade, te coloca mais propenso a infecções, vai te fazer dormir mal, que é um outro ponto muito importante para reforçar a sua imunidade. Então, o ponto mais importante é esse. Talvez esse vírus seja o que a humanidade precise. Será? Não sei se esse é o termo. Mas que você use isso para se transformar numa pessoa melhor, para fazer mais o bem, e que toda dor que a gente passe nesse momento seja transformada também numa inteligência e em aprendizado, para que a humanidade, eu, você, o Guilherme que está aqui atrás, que a gente possa de verdade sair desse troço melhor do que a gente entrou. Será que não é uma mensagem aí do universo, da natureza, de que a gente anda, sei lá, sabe, desconectado da essência humana, da essência do planeta Terra? Né? É muito importante que a gente comece a pensar também no todo e não só em si mesmo. Eu acho que é isso. Para fechar o fechamento do vídeo, uma reflexão. Eu acredito que, na verdade, ninguém está com medo do coronavírus. Todo mundo está com medo de ficar doente, todo mundo está com medo de perder os entes queridos, as pessoas que ama e com medo de morrer. Então eu falo muito isso para pacientes aqui no consultório, pacientes cardiopatas que infartam, passam por algum aperto na saúde, falo sempre o seguinte com eles: usa isso para transformar a sua vida. Porque se você realmente sentiu medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder os entes queridos, as pessoas queridas, ou por eles morrerem ou por você morrer, talvez agora seja o momento de você valorizar ainda mais a sua saúde e ter uma vida muito melhor daqui em diante. Que tal pensar sobre isso? Era essa a mensagem. Compartilhe o vídeo aqui embaixo, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.